Olá, o Senado Federal aprovou uma medida importante nesse mês de abril. É a mudança da indexação das dívidas dos estados. Essa é uma matéria que vem sendo trabalhada aqui no Congresso Nacional há mais de 2 anos e que finalmente foi definida. Nós vamos conversar um pouco sobre o tema, sobre Pacto Federativo, com a senadora Anastasia, que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Pacto Federativo é uma matéria que vem sido discutida, tem sido pleiteada tanto por prefeitos quanto por governadores, mas que é difícil andar aqui na casa. E parece que agora em 2015 alguns passos importantes nesse sentido estão sendo tomados, né? Muito obrigado, Tânia. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa Argumento, cumprimentar a todos os telespectadores da TV Senado que nos acompanham por todo o Brasil e dizer que você toca um assunto muito importante, que é o tema da federação. Aliás, na minha eleição para o Senado em Minas Gerais no ano passado, fiz dessa bandeira o principal tema da minha campanha. Até como ex-governador de Minas Gerais, eu senti na pele, junto com todos os 20 milhões de mineiros, as dificuldades que temos hoje, Tânia, para as questões relativas ao dia a dia dos serviços públicos dos estados e dos municípios. Em virtude de quê? Exatamente pela fragilidade, pela carência da Federação Brasileira. O Brasil, nós todos sabemos, é um país vasto, é um país grande, é um país continental e com muitas diferenças. Temos uma grande unidade nacional, felizmente, temos uma identidade cultural, linguística, temos a identidade da nação brasileira, mas temos diferenças regionais que são até próprias e adequadas à realidade do Sul, do Norte, do Centro-Oeste, do litoral, do interior. E a federação é para isso, é para dar autonomia às decisões locais dos estados e dos municípios. Mas, para tanto, é fundamental que tenhamos recursos financeiros. E no passado, como você muito bem lembrou, nos últimos anos, os governadores de todos os partidos dos 27 estados da federação, nós tivemos um trabalho muito forte em prol da revisão do Pacto Federativo. E havia um primeiro tema, um tema talvez que fosse o mais importante, a questão da dívida e do indexador da dívida. E felizmente o Congresso Nacional aprovou a mudança desse indexador. Porque, como nós todos sabemos, no passado, quando as dívidas foram renegociadas, o indexador foi colocado, naquela época, no final dos anos 90 do século passado, 1997, 98, como indexador adequado àquele tempo. Com o passar dos anos, o indexador se desvirtuou e a dívida ficou muito cara. Para você e os telespectadores terem uma ideia, se me permite o exemplo, Claro. Minas Gerais tinha uma dívida nessa época, que foi consolidada, de cerca de 13 bilhões de reais. Ao longo dos últimos anos, nós pagamos mais de 30 bilhões de juros e devemos mais de 80. Então, é uma dívida impagável. Então, o indexador é nocivo, é pernicioso. O Congresso, sabiamente, depois desse esforço, no final do ano passado, aprovou a revisão e a mudança do indexador. Mas, lamentavelmente, o governo federal, que aprovou essa indicação e sancionou a lei, não implementou essa mudança. O que motivou, como você lembrou há pouco, a decisão da Câmara de apresentar um projeto de lei complementar determinando a vigência imediata do novo indexador. O Senado, nessa discussão, debateu o assunto, acabou acolhendo contra o voto de alguns, eu inclusive, a extensão do prazo até janeiro do próximo ano, mas foi um passo importante. Pelo menos até janeiro do ano que vem teremos com certeza o novo indexador. E eu espero, como você disse de maneira muito apropriada, que essa decisão tenha sido a primeira de uma série de outras medidas legislativas em prol da Federação Brasileira. Porque durante muitos anos a gente se acostumou a ver, quem frequenta o Congresso Nacional, pelo menos uma vez por ano, os prefeitos vêm a Brasília conversar com o presidente da República, conversar com o presidente das duas casas do Congresso, sempre apontando para as dificuldades de se administrar esse ente federativo. No entanto, nos últimos anos, os governadores estão seguindo o mesmo passo. O senhor que tem essa bagagem como governador, é importante que você saiba que todas as políticas públicas estão diretamente ligadas a essa questão da distribuição dos recursos arrecadados entre os entes federativos. O que o senhor acha que seria o ideal com sua bagagem de governador para essa remodelagem, senador? O senhor agora trabalhando como senador aqui, como é que o senhor entende esse tema? Em primeiro lugar, eu fico muito feliz de ter recebido a confiança dos mineiros para estar aqui no Senado, que é a Casa da Federação. É exatamente o locus adequado para nós discutirmos, junto com a população, exatamente quais são os temas que devemos fortalecer a federação. E, se me permite, eu sempre dou um exemplo muito simples, muito singelo, do que significa a federação na prática, na vida das pessoas, e o que é a boa descentralização. Nós temos de resolver, Tânia, os problemas
aonde os problemas estão. Isso vai fazer que esses problemas sejam resolvidos de modo muito mais rápido e mais barato. Imagine uma dona de casa, uma pessoa que está ali na sua atividade diária, tem um problema na sua residência. Se ela vai depender de um parente que está em outra cidade para resolver ali um problema hidráulico no seu banheiro, por hipótese, se me permite o exemplo. Claro. Então, se ele tiver as condições financeiras de resolver ali, naquele momento, aquele problema, antes que aquilo se espalhe, se torne um problema maior, vai ser mais rápido resolver e, é claro, mais barato. A federação é isso. Se nós dependemos de Brasília para tudo que ocorre no Brasil, tudo demora, tudo fica lento e muito mais caro. A questão do ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Essa é uma questão que diz respeito muito aos estados e que gera, assim, divide opiniões. É difícil trabalhar a reformulação do ICMS aqui no Congresso, né, senador? Que peso isso tem no Pacto Federativo? Porque Pacto Federativo e reforma tributária, eles têm uma convergência, né? Muito, você tem razão. Pacto Federativo e reforma tributária são irmãos siameses, são faces da mesma moeda. Na realidade, o ICMS é o imposto dos estados. Ele é fundamental para a vida dos estados. Sem ICMS, os estados não existem, não funcionam. Praticamente toda a renda do ICMS, toda a renda do estado vem do ICMS. Então, o ICMS é muito importante. Com o passar dos anos, o que aconteceu? O ICMS foi tornando-se um tributo muito complicado, com muita legislação, conflito de guerra fiscal entre os estados, procurando atrair empresas para o seu território e concedendo benefícios. Isso foi levado à justiça, criou-se um clima de insegurança jurídica. E é claro que também o local adequado para a discussão da melhoria do ICMS, o seu aperfeiçoamento, é o Congresso, especialmente o Senado. Essa discussão já se iniciou e você dizia há pouco, e lembrou muito bem, a nova votação do ICMS do comércio eletrônico, muito justo, porque no caso do comércio eletrônico, um cidadão que mora no estado, no norte ou no nordeste, por exemplo, e compra uma mercadoria ou em São Paulo, ou em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, que tem a maior parte das empresas, estava pagando ICMS da origem. Agora há uma divisão, que é justo. Nós devemos ser justos no caso do ICMS. Devemos ter sempre o equilíbrio da federação. Então haverá aí uma repartição para o estado de origem e também para o estado do destino ao longo dos anos. Então, esses processos de recomposição do ICMS são muito importantes para acabar com a guerra fiscal, para devolver aos estados as condições mínimas. E dou outro exemplo, a famosa Lei Candir. A Lei Candir foi aprovada, necessária ao seu tempo, na década de 90, para estimular exportações. Mas ela isentou, Tânia, do ICMS, que é o grande tributo dos estados, todos os produtos primários ou semi-elaborados exportados. Exemplo, o minério que sai de meu estado, Minas Gerais, para ser exportado, não recolhe 1 centavo de ICMS. Da mesma forma, o café, a soja que sai do Mato Grosso, por exemplo. Então, isso gera um grande débito nos estados. E a Lei Candir previa um fundo que o governo federal iria ressarcir os estados. Passado tantos anos, esse fundo tornou-se uma miragem, uma ilusão, e ele não acontece na prática, é pago com muito atraso, levando muitas dificuldades. E isso tudo decorre da complexidade do ICMS. Então, para os governadores, talvez o ideal fosse o próximo passo, rediscutir essa lei? Não há dúvida. Eu acho que a revisão do ICMS, que está inclusive também na pauta do Senado, sendo discutido com muito avanço, é um dos temas mais importantes que nós temos, juntamente com a revisão do Fundo de Participação dos Estados. Como você disse muito corretamente, a guerra fiscal, a reforma tributária, fazem parte do grande debate mais amplo, que é exatamente a revisão do Pacto Federativo. E nesse momento político em que a gente vive, nós estamos vivendo essa legislatura começou num ambiente, vamos dizer assim, acho que histórico, né, senador, na política brasileira. Há uma preocupação da classe política em resgatar seu prestígio, sua confiança junto à sociedade. Há um olhar da sociedade para o trabalho da classe política também, diferenciado do que vem acontecendo até hoje. O senhor acha que esse tipo de ambiente que a gente vive pode favorecer a discussão e o avanço de questões complexas como essa? Eu acho que sim, porque a cobrança da sociedade sobre o mundo político é muito positiva e nós devemos sempre estimulá-la, porque os países mais desenvolvidos, eles têm uma participação da sociedade muito mais ativa da política do que temos aqui no Brasil. Então, quanto mais as pessoas se manifestem, cobrem, quer diretamente em manifestações, quer por meio dos meios eletrônicos, das mídias sociais, isso é muito positivo, porque os seus representantes, que somos nós, senadores, deputados federais, deputados estaduais, os chefes do Poder Executivo,
todos temos essa grande responsabilidade de atuar de maneira adequada, idônea, com muita responsabilidade, resolvendo os problemas e ajudando a resolver os problemas, dentro de uma grande comunhão nacional. Então, eu acho que o ambiente que é de crise, ele acaba estimulando soluções. É o caso, vou dando um passo atrás do que dizia, da guerra fiscal. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal ameaçou inviabilizar todos os benefícios dados no passado. Isso acabou estimulando uma solução. Então, o momento de crise, ele acaba que estimula, agudiza, impulsiona para que os atores políticos levem de maneira muito clara as suas opiniões e haja uma solução ou pelo consenso ou pela votação da maioria. Tá certo, senador, agradeço a presença no nosso programa. Muito obrigado, foi um prazer. Igualmente, agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e que você é nosso convidado para fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.